Nenhum diabo que vai permanecer no nome de Jesus Cristo. Nenhum diabo que vai permanecer quando nós orarmos. O irmão Brana aqui falou a respeito sobre um servo. Um servo é um animal que vive lá na floresta. E esse animal, como o profeta, aliás, o rei Davi, como o rei Davi falou aqui no livro dele, no livro dos Salmos, dizendo como um servo brama sobre as correntes das águas. Aquele servo, quando é mordido com um cão, com os cães da floresta, então, o que o servo faz? O servo nunca vai parar, ele tem a sede de água, porque água é somente sua única salvação. O que ele faz? Ele procura sobre um nascente que corre água. Ele sabe quando ele chegar naquele nascente que tem água, quando entrar naquela água, ele vai despistar aqueles cães e não seguirão mais aqueles cães. Por causa do quê? Por causa do sangue. Porque aqueles cães seguem aquele servo por causa de sangue. Segue por rastro daquele sangue. Então, quando ele chega naquela água, aqueles cães nunca acharão mais aquele servo. Por causa de quê? Por causa daquela água. Então, hoje, a nossa água é Jesus Cristo. É onde que a gente escapamos de todas as coisas do mundo. É onde que a gente escapamos de todas as ciladas do diabo. É onde que a gente escapamos de todas as armadilhas do diabo. É somente Jesus Cristo. E fazendo isso, lembrando-nos que Cristo foi aquele qual tornou isso possível para nós. Foi Ele quem fez essas coisas por nós. Eles estão nos lembrando dele. Nós sempre devemos lembrar dele. No tempo de angústia, no tempo da tristeza, no tempo da felicidade, sempre em toda a nossa vida devemos lembrar em Jesus Cristo. Pois lembre-se, certa feita éramos estrangeiros e sem Deus, gentios, levados por ídolos mudos. Mas lembre-se, Cristo morreu não pelo judeu, mas por toda a criatura da raça caída de Adão. Cristo morreu. Há outras pessoas que falam que Jesus Cristo morreu para os judeus, mas não é isso não. Jesus Cristo morreu para todos aquele que é humano. Ele morreu para toda a raça humana. Quando vimos nos lembrar dele, na sua nascente, da comunhão, isso deveria nos lembrar do tempo quando Israel fazia a sua jornada. E vinha, entretanto, até ao cumprir o dever, a caminho do Egito para a libertação deles, para a terra prometida. E no próprio cumprimento do dever, ficaram sem água e estavam secos em todo local que se olhava. Lugar tudo, nada. Lugar todo, debaixo de todo o monte onde deveria haver nascente, não havia nada. E estavam crescendo no deserto. E então apareceu a rocha que Moisés feriu, esta rocha, e dela veio a abundância de água. Todo homem sedento, toda mulher sedenta, criança ou mesmo toda besta sedenta, pode beber a abundância de água. E nós hoje também bebemos desta água também. Como João 3, no seu verso 16, o texto de ouro da Bíblia disse: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Para salvar um mundo que perece, um gentio que perece. Um
judeu que perece. Um mundo que perece. Cristo entregou sua vida em abundância, para que todos os que têm fome e sede, disse o profeta. Jesus Cristo morreu para todos nós, para aqueles que creem. Porque aqui na Bíblia, em São João 3,17, diz que morreu, Deus enviou o seu Filho unigênito para que possam morrer para a humanidade, e todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todos que nele creem. Todos, não escolheu ninguém, mas disse que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E lembrando também no Velho Testamento, como o profeta aqui falou também, que no Velho Testamento o povo de Israel, quando caminhava lá no deserto, então não havia mais água. Lá no deserto estava seco, nos lugares que deveriam ter água, já não tinham mais água. O que aconteceu? Moisés feriu a rocha, e naquela rocha saiu água e todos beberam. Todos, homens, mulheres, crianças e também peixes, animais, como beberam também da mesma água. É a mesma coisa hoje. Jesus Cristo morreu para todos nós. E todo aquele que nele crê nunca morrerão. Amém. Mas tem a vida eterna. Lembrando-nos que Cristo foi a nossa rocha que foi ferida para salvar um mundo que perece, um gentil que perece, um judeu que perece. Cristo entregou sua vida em abundância para que todos que têm fome e sede, disse o profeta. Eis que vim da fonte, comprai de mim leite e mel sem preço. Venha, porque é a comunhão. Venha em memória do Senhor. Posso pensar sobre a memória do Senhor de novo, no lugar de desvigoramento, no poço chamado Verlai Roy, que quer dizer na língua hebraica o poço daquele que vive e inventa. Agar, mal entendida, no entanto, cumprindo seu dever, mal entendida, julgada incorretamente, expulsa sem lugar para ir com um filho que perecia. E a água na vasilha havia sido usada, e o pequenino estava chorando. E só o coração de uma mãe saberia o significado de ouvir aquele choro pedindo água, enquanto inchava a sua linguinha e seus lábios ressecados, e seu bebê enfraquecendo a cada minuto. Expulsa, vem ao lado cumprir seu dever, sem lugar para ir. Ela tinha conseguido ficar sem ela mesma, a ponto de espremer a última gota nos lábiozinhos ressecados dele. E então a vasilha ficou seca, e ela a colocou no chão e saiu. E o pequenino gritando, querendo água, e ficava cada vez mais fraco. E o filho único dela, sem dúvida que seu coração inocente clamava: oh Deus, o que fiz? O que fiz? E não poderia suportar ver o menino morrer em seus braços. Então colocou debaixo de uma moita, e ela foi à distância de um tiro de arco, provavelmente 100 jardas, cerca de 9 metros ou mais, e viu uma arvorezinha e ajoelhou-se ali. Começou a chorar. Ora, ela se perguntava por quê? Se ela fez o que era certo, por que estas coisas viriam sobre ela? Muitas vezes pensamos assim sobre nossas doenças e aflições. Veja, mas talvez tudo isso se faz para mostrar a graça soberana e misericórdia. Enquanto ela pensava, ela ouviu o choro distante à medida que enfraquecia pedindo água. Ela ouviu uma voz falar e dizer: por que choras? Por que estás chorando? Hoje também temos a mesma coisa. Hoje também passamos as mesmas coisas. Talvez a doença que aparece em nós, talvez as dificuldades da vida aparecem em nós, e nós costumamos nos perguntar: mas por que Deus, eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Eu tenho feito todas as coisas, eu tenho feito a sua vontade, mas por que isso vem a mim? Mas isso às vezes Deus faz isso para que Ele possa mostrar a sua misericórdia a nós, para que Ele possa mostrar o seu favor para nós. Então, onde é que a gente vamos ver o favor de Deus se nenhuma vez a gente estivermos doentes? Quando é que a gente vamos ver o favor de Deus se nenhuma vez nós estivermos doentes para ser curado? Quando é que nós
saberemos que Deus cura se nenhuma vez que nós ficamos doentes? Então, Deus faz isso para que Ele possa mostrar o seu favor para o seu povo. Então, esta mulher clamava a Deus, dizendo: oh Deus, o que eu fiz? Deus, o que eu fiz? Porque o seu filho estava morrendo com sede. Ela tinha sido expulso da sua cidade. Então, a sua filha, o seu filho estava com sede. Então, ele não suportava vendo o seu filho morrendo daquele jeito com sede. Ele não suportou. Ela não suportou, então ela levou aquele seu filhinho e colocou embaixo. E ela deixou o seu filhinho, porque ele não suportou ver o seu filho morrer nas suas mãos. E ela foi, e a cerca de 9 metros, ela encontrou aquela árvorezinha e ela sentou aí e começou a clamar a Deus. E logo o que aconteceu? Deus respondeu a sua oração. Isso é quando nós estivermos doentes, nós vamos ajoelhar e Deus ouvirá a nossa oração. E ela levantou o seu olhar e viu o poço borbulhando que nascente de revigoramento. Roy. Talvez pronunciei errado. V-E-L-L-A-I-L-O-I. Que quer dizer o poço daquele que vive e me vê. Aquele que não pode morrer. Melquisedeque, El Shaddai. Aquele que vive e me vê. Conhecendo minhas necessidades, Ele se lembrou de mim. Ele se lembra de nós a cada momento que a gente fazemos oração. Ele se lembra de nós a cada momento que a gente nos rebelemos. Ele se lembra de nós a cada momento da nossa vida, quando a gente lembramos também dele. Essa mulher se lembrou dele. Quando ele deixou o seu filhinho, ele foi naquela arvorezinha, ele foi se lembrando do Senhor Jesus Cristo. Ele foi se lembrando de Deus. Então, quando cada vez nós se lembrando de Deus, Ele sempre está pronto a nos ouvir. Ele não está fora, Ele não está longe, não. Ele não está longe dos seus filhos, mas Ele está presente. Ele é socorro na hora. Quando a gente pedimos, Ele nos socorre. Poderia aplicar isso numa mensagem de 1 hora, neste momento, deste dia agora, quando o deserto das igrejas, os denominacionais e os pregadores sociais do Evangelho e as modas do mundo entraram gradativamente e denominaram-se e separaram-se. E então pensar que ali se encontra novamente esta noite no poço daquele que vive em mim e me vê, é isso que lembrar-se de Cristo deveria significar para o adorador. Sim, ela foi mal entendida e expulsa. Jesus disse: quando ele esteve aqui na terra, eu sou as águas vivas, eu sou as águas da vida. Por isso aquela mulher encontrada lá naquele poço, aquela mulher samaritana, Jesus Cristo dizendo a ela que se você beber desta água, você nunca voltará mais neste poço catar mais essa água. Por quê? Porque ele era a água da vida. Aquele que bebe água, que é Cristo Jesus, ele jamais terá sede. Porque ele é água, porque ele é água que mata toda a sede, que nunca mais haverá sede de água. Então tenhamos sede de Cristo, tenhamos sede de Deus, como também o salmista também teve também sede de Deus. E quero trazer um outro pensamento aqui, que me veio à mente quando Jesus estava sendo julgado, e por nada mais a não ser para zombar. Por ele foi enviado de Pilatos a Herodes. Agora, Pilatos não teve de fazer isso. E você sabe, pois que tentou lavar as mãos disso. Nós sabemos bem que quando Jesus Cristo foi entregue a Pilato, então Pilato lavou suas mãos, dizendo que eu já não estou mais nesse assunto. Lavou as suas mãos. Mas uma vez na sua mão, você tem de tomar uma decisão. Se Pilatos lavou sua mão, a única coisa que ele deveria fazer era tomar suas
decisão com Jesus Cristo. Ou ele seria salvo, Jesus Cristo, ou seria crucificado. Ele deveria tomar uma decisão. Mas o que aconteceu? Ele zombou de Jesus Cristo. Qual é a sua zombaria? Ele levou a Jesus Cristo e entregou a Pilatos. Aí não há nenhuma decisão que Pilatos tomou. Ele mandou a Jesus Cristo para Herodes. Não há nenhuma decisão que Pilatos tomou. Por quê? Ele deveria tomar uma decisão, como ele, uma decisão individual, dizendo que não, este homem é inocente, deve ser libertado. Mas ele não tomou nenhuma decisão. A sua lavagem de mão não resultou nada. Somente aquilo era uma zombaria. Quando uma pessoa lava as suas mãos dizendo que isso não quero mais, ou isso está assim por diante, quer dizer que você nunca pode passar isso para uma outra pessoa. Você deve tomar decisão sobre aquela coisa. Se uma vez você usou saias curtas, então quando você se converteu a Cristo, você não pode levar essas saias curtas também e entregar a uma outra pessoa. Você não lavou suas mãos. Se você quiser lavar as suas mãos, leve aquelas saias curtas, leve aquelas drogmas pequenos. Aí você lavou suas mãos. Você não pode lavar suas mãos e levar aquela coisa sabendo que isso é pecado e dar para outra pessoa. Você não lavou nenhuma mão. Glórias a Deus. Mas ele foi enviado a Herodes só para fazer uma zombaria. Porque ele era bem conhecido como quem operava milagres. E assim por diante. E ele foi banido da igreja, por isso o próprio Pilatos, ele achou que simplesmente o enviaria até Herodes. E talvez isso acertaria o velho ressentimento que tinha um contra o outro. Assim que Jesus foi levado para o outro lado das ruas e pelo lugar até se encontrar com o tribunal superior Herodes. E quando se encontrou com Herodes foi apresentado a sua única oportunidade. Qual insensato pode um homem ser? Herodes, naquele dia, o que ele deveria fazer? Ele deveria pedir misericórdia a Jesus Cristo. Ele poderia pedir misericórdia, o perdão dos seus pecados a Jesus Cristo. Mas ele, por não ter a revelação de Jesus Cristo, era o homem que estava sendo tido com os profetas antigos. Ele não creu em Jesus Cristo. Ele nem pediu perdão. Ele nem pediu misericórdia a Jesus Cristo. O que ele fez? A não te pedir perdão, a não te pedir misericórdia a Jesus Cristo, ele zombou de Jesus Cristo. Dizendo que você faz milagres, ele continuou zombando de Jesus Cristo. Qual insensato pode um homem ser? Se Herodes ao menos soubesse que em pé diante dele estava o cumprimento de todo profeta hebraico, todos logos e a igreja do mundo que se encontrava diante dele. O cumprimento de todo sábio e profeta que já havia falado. A oportunidade de ter satisfeito o seu coração pecaminoso com graça e misericórdia, que o homem insensato ele foi. E entretanto, não tão insensato quanto um homem hoje que apresenta a mesma coisa, porque tivemos mais de 2000 anos do ensinamento dele, da misericórdia dele. Mas que coisa insensata que Herodes fez quando se encontrava diante dele, nem pediu graça ou misericórdia, nem pediu perdão de pecado. Ele nem sabia que dever. Acho que esse homem não se dava conta que diante dele estava tal pessoa. Deixemos isso infiltrar um minuto. Porque esse homem não tinha um nome tão social, de grandes posições sociais, de diversas organizações, de clubes e assim por diante, aos quais ele estivesse ligado. Ele não era conhecido assim. Eles queriam um homem que era conhecido. Se fosse Jesus Cristo entrou nas suas escolas, se fosse Jesus Cristo entrou nas suas sociedades, então Herodes conhecia Jesus Cristo. Então ele não conheceu. Então quem que poderia conhecer Jesus Cristo? Era aquele o revelado. Aquele revelado é ele que poderia conhecer a Jesus Cristo. Jesus Cristo não poderia ser conhecido por um teólogo. Jesus Cristo não poderia ser conhecido por um que estudou na escola bíblica. Jesus Cristo não poderia ser conhecido por aquele que foi na teologia.
Mas Jesus Cristo foi conhecido por os pequeninos, que acreditaram na sua palavra, que acreditaram na sua graça. Então, esses são eles que aceitaram a Jesus Cristo. Mas ele era entre o povo que conhecia a Bíblia e conhecia a promessa. E posso eu dizer um pouco mais forte, aqueles que estavam predestinados à vida eterna. Eles reconheceram isso no momento que ele ficou de pé ali. Aqueles que foram predestinados, os predestinados antes da fundação do mundo, conheceram Jesus Cristo quando ele esteve de pé, sendo julgado. Eles reconheceram a Jesus Cristo. Mas aqueles homens estudiosos não conheceram Jesus Cristo. É a mesma coisa que está acontecendo hoje no mundo. Aqueles estudiosos não conhecem Jesus Cristo. Por quê? Porque eles são ensinados por homens. E Deus nunca precisou de ajuda dos homens. Nunca precisou de ajuda dos homens. Porque Ele é soberano. O que Ele faz é dele mesmo. É isso que o mundo hoje expressando outra vez a mesma decisão de Herodes. Quando ele vem o Cristo que opera milagres fazendo a mesma coisa hoje que ele fez, então, e as únicas coisas que requerem, deixe-me ver, você fazer assim e tal. Vocês dizem que Herodes se encontrará numa posição ruim? Ou um homem de hoje se encontrará numa posição pior. Herodes tinha 4.000 anos de experiência. Os profetas e sábios. Nós temos 6.000. Com um super ensinamento quanto ao que tiveram. Então, certamente que sim. Que coisa isso causou? Assim é hoje. É a mesma coisa. Qual foi o problema? Herodes nunca pensou nisso seriamente. Nunca parou para considerar. Somente Herodes não considerou o que Jesus era. Quando ele chegou presente a Jesus Cristo, somente ele chegou julgando Jesus Cristo. Chegou e começou a zombar de Jesus Cristo. Ele não chegou seriamente. Se tivesse ele chegou seriamente e lembrando das profecias prometidas, ele poderia crer em Jesus Cristo. Mas como a vontade de Deus não era essa, mas tudo se cumpriu daquele jeito. E vou saltar para 64. E permite-me dizer que isto com reverência. Mas quantas vezes o suposto ministro deste dia tem dito: se houver Espírito Santo, se você crê que o Espírito Santo é justamente como foi no princípio, deixe-me ver você tomar um fulano aqui ou isto. Ou este homem aqui, esta mulher aqui, vou buscá-lo, deixe-me ver você realmente realizar isso. Eles são os homens de hoje. Tem também o mesmo espírito do Herodes. Eles se dão conta de que esse é o mesmo espírito. Não se dão conta. Que disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, torna esta pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, diz-nos quem te bateu na cabeça. Se tu és profeta, diz-nos quem te bateu com um trapo em volta de seu rosto. Bateram-lhe na cabeça, e então passou a vara para o outro. Disseram: diz-nos, se tu és o profeta, diz-nos quem te bateu, creremos em ti então. Diz-nos, se tu és o Filho de Deus, somos honestos de coração. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos que tu és o Filho de Deus. Esse é um coração do hipócrita, que não conhece a Deus. Vou terminar neste parágrafo 66. Será que muitas pessoas hoje, tanto os homens como mulheres jovens e velhos, não se encontram na mesma posição? E você vai se lembrar algum dia que esteve na presença dele, a fonte dele, e quis ver uma peça, ou quis ver um truque, ou uma outra coisa. Isto me faria crer nisso.
deixe-me sentir um arrepio nas costas e deixe-me fazer isto ou aquilo. Crerei nisso. Veja, alguma sensação pura de idolatria. Deixe-me. Há outras pessoas que eles podem crer, que eles querem crer a Jesus Cristo, querem crer a Jesus Cristo por ver milagres ou por ver aquelas coisas assim por diante, por ver maravilhas. Mas essas pessoas, o irmão Branco disse que essas pessoas vão querer, essas pessoas vão se lembrar no dia em que eles estiverem no lugar mais doloroso. Se eles estiverem no lugar mais doloroso, onde que é a região dos perdidos, eles se lembrarão que certa vez eles estiveram na presença de Deus e não creram a Jesus Cristo. Como também Herodes esteve na presença de Deus e também não creu a Jesus Cristo. Então esses homens se lembrarão naquele dia. E que Deus os abençoe. Chame o servo de Deus para que não.
lembrarmos de Cristo, Deus nos lembrará também. Quando você está bem, se lembra de Deus, peça perdão, lembra de onde você está passando momentos difíceis na sua vida, de tudo que está travando na sua vida. Com seus olhos fechados, se você tem alguma coisa, vem aqui à frente, vem falar com o teu Deus. Onde você está, se acha que tem alguma coisa na sua vida, quer pedir a Deus, vem aqui à frente. E tenha fé em Jesus Cristo. Se há alguma coisa que você está precisando na sua vida, venha e tenha fé em Jesus Cristo. Se você se importar com Deus, Deus se importará consigo. Se você lembrar de Deus, Deus se lembrará de você. Se você se importar com Deus, Deus se importará consigo. Se você se lembrar de Deus, Deus se lembrará consigo. Lembre desta palavra. Lembre sempre desta palavra. Quem se importa com Deus, Deus se importará com ele. Agora feche seus olhos. Ora onde você está. Feche seus olhos. Ora onde você está. Feche seus olhos. Ora onde você está e não duvide no nome do Senhor Jesus. Creia que Ele está aqui para te ajudar. 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 Como a palavra nos ensinou hoje, quando você lembrar de que existe o Criador de todas as coisas, das plantas, de todas as coisas, cada coisa tem um propósito na presença de Deus. Se você lembrar disso, Ele também lembrará de você. Você não se duvide, não duvide que Ele está aqui para te ajudar, não duvide que Ele está aqui para te ajudar. Você põe isso tudo que você está travando na tua vida no mar de esquecimento. Tudo que você está passando nesta hora, olha isso no mar de esquecimento. Não seja como Pilato, não seja como Pilato. Deus não precisa que você creia nele por metade. Você não pode ser um Pilato que reconheceu que Jesus era o justo, que reconheceu que Jesus não tinha problema, mas mesmo assim ele recuou para trás. Você não pode ser, oh Senhor Deus, Herode, que testou a Jesus. Você não pode ser daqueles soldados que testaram a Jesus. Você não pode testar o Criador. Apenas creia que Ele está aqui, creia que Ele vai te ajudar, creia que Ele vai te libertar, creia que Ele vai evitar a vitória da sua vida. Deus, você creia nisto, creia com fé, vivas com fé e ages com fé, confiante na vitória, mesmo que os obstáculos venham na sua vida, mesmo que os problemas venham na sua vida, mesmo que a batalha está tão difícil, mas você creia que a vitória é certa. Oh Pai da glória, Deus eterno, Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus que é Deus de todas as coisas. Você apenas pôs o fogo em Jesus Cristo.
Ajude a cada ministro, ajude cada servo, ajude também teu servo que está aqui presente, ajude os jovens que têm pregado a tua palavra. Pai, levanta esses jovens, levanta esses homens, levanta os seus ministros, levanta os seus diáconos, levanta as nossas esposas, levanta os nossos filhos para ser os frutos, os flores de amanhã, frutos que vão brilhar no amanhã. Pai da glória, queremos com o teu Espírito Santo nos guie no nosso caminho onde nós estivemos andando. Nós sabemos que tropeçamos, nos caímos, mas o Senhor nos agarra nas nossas mãos e nos levanta mais uma vez. Tudo entrego na tua mão, Senhor Jesus, para toda a glória, Senhor Deus. Guarda-nos que estão doentes, guarda-nos que viajaram e proteja-nos, Pai, até o dia da tua aparição. No nome do Senhor Jesus, que tu és Deus eterno. Amém. 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 Deus cuide a cada um de vocês e que vocês levem essas bênçãos para as vossas casas. Ore sempre para a família do irmão Daniel, a Maria. Eles travam sempre problemas da saúde e os seus casos também está sendo travado pelo governo, para que Deus possa dar a eles de superar os seus problemas. Aleluia. Amém. E orar um pelo outro, não se esqueçam disso, foi o mandamento que Jesus deixou. Amém. Orar pelo seu irmão, orar pela sua família, orar pelos seus amigos, seja quem for, até inclusive vossos inimigos, orem por eles. Aleluia. Amém. Não lance pedras. Sua oração tem que ser assim. Deus guarda cada um de nós para que quando chegar o dia da vitória, até que o próprio inimigo assista a sua vitória. Essa é boa coisa, é boa maneira. Você tem que ter esta coragem de amar e falar bem dos que nos falam mal. Que Deus nos abençoe. Uma salva de palmas para o nosso. Eu entrego para o irmão que está de serviço. Amém. Palma para Deus. Deus abençoe irmão Paulo e Deus abençoe o pastor. Deus também abençoe a igreja. Isso é maravilha, isso é muito bom. Sempre a mensagem do irmão Paulo, da forma que ele pregou, falou muito bom e disse que estar perto de Deus e estar na casa de Deus, isso é muito bom, porque você vai conseguir conversar melhor com Deus. Mas ao sair, logo desliga e conversa muito com o mundo de novo. Agora, sempre tem que lembrar nos dias de culto para presenciar, ficar perto de Deus, para evitar não ficar perto muito do mundo. Caso sempre as nossas conversas, podemos esquecer, não falar de mensagem, falamos coisas das nossas cabeças. Isso não é bom com Deus. Agora, quando estamos aqui, nenhuma conversa que falamos fora da palavra de Deus. Tudo foi falado é a mensagem. Sei que nós, quando distanciar, nós podemos misturar. O Filho de Deus sempre tem que ficar perto de Deus. Deus abençoe o irmão Paulo, sempre continua assim, e a revelação sempre continua, Deus vai estar conosco. Esse é o tempo que nós ficamos na reta final do nosso programa de hoje. Deus abençoe, Deus abençoe. Até no domingo, 8h30. Deus abençoe a igreja. Obrigado.